Fala galera do Knicks BR TV, aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí trazendo informações, curiosidades da franquia mais valiosa da NBA. Hoje é aqui um vídeo muito especial, um vídeo que realmente deu muito prazer em fazê-lo, que foi o seguinte: eu coloquei lá no post do Facebook da página New York Knicks Brasil. Se você tem Facebook e não curte, vá lá e deixa seu like na página. Perguntando como você virou um torcedor do Knicks. E eu fiquei muito feliz porque teve muitos e muitos comentários e eu vou passar eles aqui hoje, ou seja, eu vou ler a sua história que você deixou lá na página do Facebook. Então já peço aí, antes de começar, para você deixar seu like aí embaixo, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque esse vídeo ele foi muito legal de fazer. Eu gostei muito ler as histórias de diferentes maneiras que as pessoas começaram a torcer para o Knicks. E com certeza, você que não deixou a sua história, você vai se identificar com alguma delas. E se a sua história não está aqui, deixa aí nos comentários. Então já compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, que vai ser muito legal. Mas antes de começar, eu venho aqui contar uma novidade para vocês, que o Knicks BR TV está no Instagram. Então você que tem o Insta, já peço aí para você seguir a gente lá, porque lá a gente vai ter um pouquinho mais assim de colocar as novidades, colocar também sugestões de pauta de vídeos, também assim making off, né? Vamos dizer assim, quando tá a produção deles. Então vai ser um conteúdo diferente, porque aqui, né, no YouTube é só o trabalho já feito e lá no Instagram você vai poder participar mais, dando sua sugestão, enquetes, etc. Então vão lá, siga a gente. Eu vou deixar, tá passando aí na tela o perfil e vou deixar também na descrição desse vídeo. Bora então para as histórias. Então, gente, começando aí as histórias, eu vou começar com a minha, né? Não porque eu sou o mais importante em nada, mas assim, é só para dar esse pontapé inicial. A minha, eu comecei a acompanhar a NBA em 2008, mais de perto, né? Já tinha escutado falar anos anteriores, só que era uma coisa meio por cima. E comecei ali ver as finais, tal, de 2008, 2009, 2010. Só que eu já tinha uma simpatia pelo Knicks pelo fato de ser Nova York, também ter o Madison Square Garden. Aí, quando eu fiquei sabendo que o Knicks ia contratar um All-Star, né? Eu fiquei, caramba, quem que é esse cara? Aí eu fui ver, era o Amari Stoudemire. Aí eu procurei na época no YouTube uns vídeos dele, achei o cara muito bom. E logo quando ele chegou no Knicks, passava alguns jogos do Knicks na ESPN. Nossa, e ele tinha uma habilidade muito boa, né? Uma imposição física. E vocês vão concordar comigo, né? O Amari não foi um grande jogador no Knicks, mas naquela primeira temporada onde ele não sofreu com lesões, ele foi um jogador incrível, com média aí de 28 pontos, 9 rebotes, fez sequência de jogos com mais de 30 pontos. E então ele foi o cara que meio que ajudou. Aí depois chegou o Carmelo Anthony, depois foi 3 anos seguidos de playoffs, time bom, etc. Isso ajudou muito. E hoje estou aí com vocês, passando aí esse tempo de sofrimento, mas a gente torce para que logo, logo isso passe. Então vamos lá para a história dos nossos seguidores da página. Já vou começando aqui, só antes de ler a primeira, que acabou aqui separando por ordem alfabética, então não é a mais importante, não é a menos importante, não é a mais legal, nem a menos legal, é simplesmente por ordem alfabética, tá, gente? Então vamos falar aqui a história do Adriel Meirelles. Ele fala: sempre gostei de NBA, mas não pesquisava muito sobre. Em 2010, pesquisei um pouco sobre os jogos do Bulls de Jordan e Lakers de Magic, e lembro que virei fã do Rose. Passado alguns anos, voltei a me interessar. Em 2014, quando colocamos a TV a cabo aqui em casa, pude acompanhar jogos. Desde então, passei a acompanhar mais sobre as franquias e por me identificar com mais da metade, com mais da cidade e a cultura de Nova York. Passei a acompanhar o Knicks. Acho que os péssimos resultados do time e decisões equivocadas da administração reduzem o potencial gigantesco do Knicks. Muito legal a sua história, Adriel. Você começou aí numa fase meio ruim, né, do Knicks, mas muito legal a sua história. O Alan Kleber, ele respondeu um comentário
falando que ele começou a torcer pelo Knicks para aquele filme da Ed, aquele filme que a Whoopi Goldberg, que ela vira treinadora do Knicks. É um filme bem legal, é um filme meio difícil de achar, né? Não passa mais na TV, mesmo na TV a cabo, TV aberta, mas esse filme é muito legal, vocês aí pesquisem esse filme que é muito bom. E aqui, o André Sanches falando, como foi o nosso seguidor anterior, que ele foi assistindo o filme, que é da Ed, que é um filme muito legal mesmo. Obrigado, André Sanches, aí pela sua história. O Carlos Henrique já conta. Eu cresci acompanhando a NBA pela Bandeirantes com o saudoso Luciano do Vale. Com a maioria das crianças nos anos 90, meu ídolo de infância era o Michael Jordan e, consequentemente, eu torcia para o Chicago Bulls. Aí, quando ele se aposentou após o sexto título dos Bulls, o time se desmanchou totalmente para a temporada 99. Então, eu comecei a simpatizar com os Knicks, que eram os azarões, se classificando em oitavo no leste e chegando até as finais. Eu adorava ver a dupla Sprewell, Allen Houston jogando, além do Ewing, que era meu pivô favorito na época. Desde então, virei um torcedor do Knicks. Olha, Carlos, que privilégio você ter visto essa temporada 99, que foi a última vez que o Knicks chegou às finais da NBA, e ter visto esses caras jogar em Nova York. O Danilo fala: quando comecei a jogar basquete, influenciado pelo meu avô, só conheci o Chicago Bulls e Michael Jordan. Conforme fui crescendo, me interessei mais ainda pelo jogo e procurava assistir sempre que possível. Por falta de jogos na TV aberta, comecei a consumir tudo que aparecia sobre basquete no YouTube, até que cheguei nos highlights de Carmelo Anthony jogando pelo Knicks. O vídeo precedeu a lesão que o Melo teve no ombro na temporada 13 e 14. Fiquei fascinado com o jogo do homem e do time e desde então sou torcedor. Vai ter muitas histórias como a do Danilo. O Carmelo Anthony com certeza aí trouxe muitos torcedores para o Knicks. Tem muita gente que não gosta dele, tem muita gente que gosta, mas não pode se negar que o Melo trouxe muitos torcedores para Nova York. O Diego, esta página foi o fator principal. Sempre gostei de assistir, porém nunca tive time. Torcia pelo espetáculo, mas há 2 anos decidi escolher um. Escolhi 5 times, indo por eliminatórias. Escolhi o Knicks pelo estádio, história, torcida apaixonada e uma página que desse todas as informações de uma visão de um torcedor aqui no Brasil. Estou sofrendo junto. Olha, Diego, esse comentário eu printei ele semana passada e compartilhei com os meus amigos que realmente eu fiquei muito feliz, muito contente que isso que realmente motiva todo o trabalho, todo o esforço que eu consigo fazer tanto no Facebook, tanto aqui no YouTube, porque eu não ganho um centavo com isso, é simplesmente também por essa paixão que eu tenho com o Knicks e quando eu vejo um comentário desse, tudo isso vale a pena. Muito obrigado, Diego. O Digão, grandes responsáveis por isso, a dupla Ewing e Starks, partidas épicas contra o Bulls de Jordan, Pacers de Miller, Magic de Hardaway e por aí vai. Isso aqui é um privilégio, né? Ter visto essa época da NBA, eu queria muito ter visto essa época quando eu já tinha nascido nessa época, só que eu era criança, eu não ligava para isso. Devia ser um espetáculo a NBA nesses tempos, onde todos os times tinham pelo menos um grande jogador, ao contrário de hoje, que os jogadores se reúnem em 3, 4 times e o resto fica tudo fraco. Grande história, Digão. Eduardo, a minha é até tosca, digamos assim. Virei tarde um fã da NBA há uns 5 anos atrás. Gostava do esporte, mas como um bom torcedor de qualquer esporte, precisava de um time para torcer e passar raiva. Ao mesmo tempo, curtia muito o seriado do Friends, então Chandler e Joey escolheram o Knicks para mim. É, Eduardo, também essa história do Friends é muito legal também. Vai ter algumas histórias parecidas com a sua. É até legal mesmo o Friends. Eu não sou um grande fã do Friends, eu já ouvi falar, sei que é, mas eu nunca fui uma pessoa que assistiu muito. E realmente, né, eles têm eles falam bastante do Knicks na série, né, por se tratar que o pessoal é de Nova York. Então, muito legal a sua história. Eduardo Avelar. Virei torcedor do Knicks quando a TV Bandeirantes começou a transmitir as partidas da liga na década de 90. A maioria esmagadora dos meus amigos torciam para o Lakers e Bulls, pois eram os times sensação da época. Nem preciso falar o porquê, mas quando assisti o jogo entre Knicks e Bulls e vi aquela torcida enlouquecida, aquele time azul e laranja, com uma raça que sinto saudade com Ewing Starks e companhia. Me apaixonei na mesma hora e sofro até os dias de hoje. Mas não troco esse sofrimento por dinastia alguma, pode ter certeza. Com certeza, Eduardo, outro privilegiado de ter visto
Ewing, Starks e companhia. Realmente, a raça desse time, o Garden enlouquecido, são coisas que chamam muito a atenção, é o diferencial realmente do Knicks, né? E realmente, trocar de time jamais. Somos Knicks aí para todo sempre. Fábio Henrique Viveiros. Comecei a assistir e jogar NBA Live no PC lá por 2008, tendo como jogador preferido o Carmelo Anthony por causa das trancinhas e o estilo de jogo. Mas na época não tinha nenhum time que eu torcia. Somente em 2012, na recepção de um hotel onde eu estava após assistir uma vitória avassaladora no jogo contra o poderoso Heat de Wade, LeBron, Bosh e companhia, que passou na ESPN com narração do Everaldo Marques, que inclusive o próprio falou que torcia para o Knicks. E por ver Melo, Kidd, Chandler, Rashid Wallison, Kenyon Martin, só os veteranos, que comecei a torcer de verdade. Aqui ele colocou observação: esse jogo era de temporada regular, mas nesse ano meu único playoff que vi como torcedor do Knicks. É isso aí, Fábio. Muito legal sua história, tá vendo? Mais um aí dessa época de aí entre 2010 e 2013. Flávio de Brito Rezende. Eu fui carmelita. Comecei a torcer da NBA pro Denver por causa dele. Quando comecei, de fato, a gostar de NBA. Inclusive tive nesse período oportunidade de torcer para outro ídolo, Allen Iverson. Quando ele foi para Nova York, falei que iria junto, aí amadureci torcendo para Nova York e decidi que não trocaria mais de time por causa de jogador nenhum e fiquei no Knicks e tomei, não dá para falar isso. Ai, ai. Mas agora New York é uma paixão, por mais que eu sofra com isso. Grande abraço, Flávio. Exatamente, tá vendo? Mais um aí do Carmelo Anthony. Ainda teve, viu o Allen Iverson jogar. E realmente, né? Tem muita gente ainda que faz isso, né? Troca de time por causa do jogador. A gente já viu isso aí em caso no ano retrasado. Mas muito legal essa história. Realmente sofrer é com a gente mesmo. Gabriel Lazzarini. Em 2012, fui para Nova York, porém não torcia para os Knicks. Quando voltei para casa após o afeto que criei pela cidade, vi os playoffs daquele ano. Acho que foi a derrota para o Heat por 4-1. E depois disso acompanhei todas as temporadas seguintes. Em 2015 fui até Nova York novamente, mas dessa vez fui até o MSG ver uma partida. Infelizmente o Carmelo, que sempre foi meu ídolo máximo, não jogou. Desde estou aqui sofrendo para os Knicks e esperando dias melhores. É isso aí, Gabriel. Estamos, né, esperando esses dias melhores. Bacana a sua história. Você ter ido lá para Nova York, né? Em 2012 já. E em 2015 você voltou e ainda foi ao MSG e conseguiu ver um jogo ali presente, que é o sonho, acho que de todos nós aqui do canal, do Facebook, e todos os torcedores do Knicks fora dos Estados Unidos têm esse grande sonho e eu ainda espero realizar esse sonho. Muito obrigado, Gabriel. Gustavo, eu comecei a acompanhar os Knicks em 2011, na época do Carmelo e do Porzingis. Eu joguei muito com o Knicks no NBA 2K12. Aí comecei a ver os jogos no mesmo ano na TV a cabo. Meu primeiro jogo na TV foi Knicks e Lakers, um jogaço entre Carmelo e Kobe no Staples Center. E ainda tinha o Stoudemire, que foi um belo jogo na parte técnica ofensiva. E comecei a sentir o que torcer para o Knicks, tanto que em qualquer NBA 2K sempre dou prioridade ao Knicks. Go New York, go Knicks. Valeu, Gustavo, aí realmente o NBA 2K também quando eu jogo, eu ainda tô no 360 para vocês terem uma ideia. Eu sempre dou a prioridade também para o Knicks. Muito legal, realmente. Carmelo e Kobe, quando os dois estavam no auge, era um duelo muito legal de se ver. Gustavo. Em 99, o Knicks chegou à final numa temporada super conturbada. Assistir apenas os reprises. Passavam, se não me engano, na TV Manchete ou Bandeirantes. O uniforme era muito legal e o fato de ser um time de Nova York incitava a ideia do que era uma franquia vitoriosa. Na época eu jogava basquete nas categorias de base de um clube da minha cidade. Tínhamos uma excelente equipe, o Uniter de Uberlândia, que havia sido campeão estadual e nacional nesse ano e nos anteriores. Era uma paixão local. Vi Patrick Ewing no fim de carreira, Anthony Mason, Latrell Sprewell e depois só veio o regozijo na era Melo e Lamúria com Porzingis. Torcer para o Knicks é para os fortes. Bacana sua história, Gustavo. Mais uma aí que viu um pouco da temporada 9-9, que viu o Knicks chegar à final. Temos também aí um atleta, né, de basquete entre nós, né? Eu não sou nem um pouco atleta, só gosto mesmo de ver. No seu caso, muito legal você ter
jogado basquete aí em Uberlândia. E bacana a sua história e realmente só aguardando dias melhores aí. Elder Aguiar. Comecei a torcer para o Knicks naquele histórico jogo contra os Pacers em 99. Até então gostava da NBA e de todos os times. Mas aquela bola do Larry Johnson, a história mudou. Realmente, Elder, aquela bola que é conhecida como a jogada de 4 pontos, a cesta de 4 pontos, é histórica. Você que é torcedor do Knicks ou simpatizante nunca viu isso, procura aí no YouTube. Coloca 4-point play Larry Johnson que você vai ver o que aconteceu. Valeu, Elder. Cade Art. Jogava basquete no time da escola, porém naquela época a net era discada, então não dava para acompanhar a NBA. Quando meu pai colocou uma net melhor, comecei a assistir vídeos da NBA e vi que tinha um asiático estourando, Linsanity, e o Carmelo no mesmo time. A partir daí tomei o Knicks como meu time da NBA. Mal sabia que naquela época seria sofrível, mas estamos aí. Grande história, realmente, o Jeremy Lin, o pouquinho tempo que ele jogou ali, né, aquele período de 2012 foi realmente insano, como diz o apelido dele. E foi muito legal mesmo. Pena que ele não teve essa continuidade, né? Teve alguns problemas aí no time, mas muito bacana a sua história. Mais um aí, né, da era 2010, 2013. Valeu. Temos aí o Jaster Cavalcante. Eu comecei a acompanhar o basquete nas Olimpíadas de 92, o Dream Team. Quando eu fui assistir os jogos da NBA na Band, o primeiro jogo que vi foi do Knicks. Reconheci de imediato Patrick Ewing do Dream Team. Desde então, passei a torcer para o time de New York. Foi nessa época que comecei também a jogar basquete. Grande história, olha só, ter visto o Dream Team é um grande privilégio. Eu já falei muito isso, né? É um grande privilégio, mas realmente, né? Ter visto esse time dos Estados Unidos 9-2 e depois ter começado a torcer para o Knicks causa do Patrick Ewing é uma grande história e também muito legal. Você também, mais um aí que começou a jogar basquete. Muito obrigado pela sua história. José Carlos Júnior. No começo, lá por meados de 2008, eu jogava basquete apenas no videogame, NBA 2K. Eu era muito fã do Carmelo Anthony, então torcia para ele e, consequentemente, o time que ele jogava. Aí, quando ele foi para o Knicks, eu comecei a torcer pelo time também. Pela cidade, pela história, nunca ter mudado de nome, por exemplo, é verdade, etc. E hoje continuo sofrendo com o time e acompanhando a carreira do Melo, à distância. Aliás, a única camisa que eu tenho do Knicks é a do Melo. Muito legal, José. Aí, você faz parte de muita gente, como eu já disse aqui hoje, que virou torcedor do Knicks por causa do Carmelo Anthony. É legal que você tenha a camisa dele. Eu tenho duas, na verdade. Eu tenho duas camisas do Melo. Eu comprei uma e depois outra eu ganhei, mas a gente continua sofrendo aí. Valeu, José. Leomar Lima. Eu dizia que gostava dos Lakers antes de acompanhar a NBA. Em 2010, quando colocamos a TV a cabo aqui em casa, comecei a acompanhar a NBA melhor. Assistindo um jogo entre Knicks e Celtics que o Stoudemire jogou demais, fez 39 pontos. E nesse jogo ele fez uma cesta de 3, só que o cronômetro já estava estourado e o Knicks perdeu. Mas o importante não era o resultado, era o clima do Madison Square Garden. Era o jeito que o time jogava, desde esse dia eu torço para o Knicks. Olha, Leomar, essa história é impressionante que eu assisti esse jogo. Eu lembro mesmo passando na ESPN e o Stoudemire fazer uma cesta de 3 no Game Winner era uma coisa muito improvável que por um centésimo ali de segundo, né? Nós não ganhamos esse jogo, foi um jogaço mesmo. Esse jogo foi apaixonante. Você tem toda a razão, porque o clima do Garden, o Celtics com aquele Big Three lá, e a gente com o Stoudemire recém-chegado, um jogo incrível como esse. Muito legal sua história. Leonardo Salles. Comecei a assistir NBA naquela final entre Lakers e Magic. Criei uma simpatia com o Magic por causa do Howard e por ser do primeiro time do Czech. Eu acompanhava, mas sem muito afim. Foi quando, em 2012, fui a Nova York e tive a oportunidade de assistir um jogo na Meca do basquete, o Madison Square Garden. Depois dali fiquei encantado com o time do Carmelo, Stoudemire e Lin. E o jogo foi entre Knicks e Hawks. Knicks ganhou por 99-87. Fiquei impressionado com a atmosfera e ali me apaixonei. Depois daquele time, na temporada seguinte, indo até as semis de conferência, só fez reforçar o amor pela franquia mais tradicional da NBA. Grande história, Leonardo. É muito legal você ter ido lá em Nova York, ter visto esse time de perto. E realmente, né? A gente vendo pela TV, vendo no YouTube, a gente já fica encantado. Eu fico imaginando lá dentro assistindo um jogo, ainda mais com uma vitória. Grande história. Lima Peterson. Meu primeiro contato com a NBA foi através do Bulls de 97 na Rede Bandeirantes.
Luciano do Vale e Álvaro José era um timaço, mas tinha também, que me simpatizei muito, um time casca grossa, briguento e com técnica absurda que era o Knicks. Depois não tive mais como acompanhar, pois só acompanhava que tinha TV a cabo, e eu não tinha condições para assistir a NBA. Ano passado tive como ter a TV a cabo, desde então voltei a acompanhar a NBA. Decidi torcer para o Knicks, já que era torcedor do Nets na NFL, Rangers no hockey e Mets no beisebol. Para não me esquecendo, meu maior ídolo na franquia é o John Stark. Muito legal, Lima. Você também, aí mais um que viu a NBA dos anos 90. O John Starks realmente era essa raça toda. E também você segue aí, torcendo para todos os times, né, de Nova York, que nos últimos anos, eu acho que só o Mets, né, o Rangers teve um sucessinho legal nas ligas, indo para as finais, tudo, mas show de bola. Valeu, Lima. Luan, meu primeiro contato com a palavra Knicks foi no seriado de Todo Mundo Odeia o Chris, no episódio da eleição, quando ele disse que, no seu discurso, vamos ver o Knicks. Nesse momento, fiquei curioso para saber quem era essa franquia. Pesquisei sobre a história, jogadores e tal. A partir de 2014, eu comecei a acompanhar graças aos amigos da época de faculdade, que são até hoje, Nets e Lakers. Com isso, me identifiquei pra caramba com o ídolo Deus Todo-Poderoso Carmelo Anthony e as conquistas, principalmente com aquele time sensacional da temporada 12-13. Uma pena nunca mais voltar e ficar e resta ficar na história. E o Tyson Chandler, gostei demais da sua passagem, de vez em quando mato saudade assistindo. Por fim, estamos aí sofrendo, xingando, dizendo que vamos abandonar o Knicks, franquia fracassada e blá 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 blá. Mas é aquilo, né? Cada maluco com a sua maluquice. E a Knicks até o fim. Nós vamos voltar à glória. Muito legal, Luan. Aí pelo todo mundo deu o Chris realmente, né? Uma história muito legal. O Chris Rock é até torcedor do Knicks, né? Vira e mexe ele tá lá no Madison Square Garden. E muito legal aí o seu jeito, né, de virar torcedor. E realmente muita gente fala, eu não quero mais saber disso, mas no fim sempre tá aí torcendo para o Knicks. Lucas Ribeiro. Comecei lá em 2009 jogando 2K 2008. Procurava sempre jogar com os times fracos e o Knicks era um dos times mais fracos. Desde então comecei a simpatizar pelo time e pesquisei mais sobre a história e o fato de ser um time tradicional, de uma cidade famosa, e a atmosfera do Garden nos jogos me cativaram. Muito legal, Lucas. Realmente, né? O NBA aí em 2009 e também em 2020 não mudou muita coisa, não. Mas show de bola, realmente. A atmosfera do Garden é muito legal. Valeu, Lucas. Matheus Bernardes. Virei torcedor do Knicks em 2001 por causa do Joey. Tá aí o Matheus, mais um que virou torcedor do Knicks por causa do Friends. Incrível mesmo como essa série trouxe torcedor para o Knicks. Valeu, Matheus. Maurício Neves. 93-94, o Jordan já tinha se retirado e o Knicks fez a final contra o Rockets. Deu ruim, mas fiquei fã, inclusive. Conheci o Ewing quando ele veio para o Brasil e estamos aí hoje sofrendo. Olha aí, dois privilégios: ter visto esse time de 94 e conhecer o Patrick Ewing. Nossa, Maurício, grande história, que privilégio, né? Você teve aí essas duas, né, honras de ter visto esse time de 94 e conhecer o Ewing. Grande história, Maurício. Aqui, e ele complementa, que era uma promoção de tênis e fomos encontrar ele no aeroporto em Porto Alegre, justamente quando a delegação do Grêmio desembarcava da conquista da Libertadores. As ruas estavam lotadas de gremistas e eu sou colorado. Sofri demais naquele dia, mas valeu. Caramba, Maurício. Valeu, né? Poxa vida, ter encontrado o mito Ewing mesmo, junto com cheio de rival seu aí em Porto Alegre, mas valeu com certeza. Nelson Borges. Praticamente a mesma coisa que você, só que comecei a torcer em 2010. Valeu, Nelson. Tá vendo? O Nelson aí começou também a acompanhar o Knicks pela mesma história que a minha. Muito obrigado, Nelson. Nicolas Ferreira. Comecei a acompanhar a NBA em 2014 e também não tinha nenhum time para torcer, mas simpatizei muito por um jogador e esse jogador era Carmelo Anthony. Aí comecei a acompanhar os jogos do Knicks só para ver ele jogar. Mas aí acabei me apegando ao time. Eu via como a torcida era fanática, mesmo com o time estando numa fase ruim. E eu já era acostumado com esse negócio de torcedor sofredor. Aí uma vez prestei atenção na arquibancada e vi Spike Lee, e eu gosto muito dos filmes dele. Sempre gostei do trabalho dele como diretor. Foi aí que me apaixonei mais ainda pelo time, ele toda a história do time, assisti VTs de quando fomos campeões. Aí eu comecei a acompanhar todos os jogos do Knicks, virei fanático, comprei roupas, bandeiras, cachecóis e etc.
Até que em 2016, viajei para Nova York para ver um jogo do Knicks e foi uma virada em cima do Atlanta Hawks e amei. Espero voltar lá um dia. Legal, Nicolas. Realmente, 2014 foi uma fase bem ruim do Knicks. E o Carmelo Anthony, aí como eu falei nas outras histórias, sempre trazendo o torcedor para Nova York. E mais legal ainda que você foi atrás por causa do Spike Lee, realmente uma figura carimbada. Vamos ter um vídeo falando dele aqui logo mais. E ter ido para Nova York, né? Só desse fato de ter ido lá ver um jogo já acho que é sem palavras. Valeu, Nicolas. Osman, quando eu comecei a fazer rap, tinham poucos bonés. E um amigo meu me emprestou um boné do Knicks para fazer um show numa época em que o domínio era dos Lakers. Gostei tanto do boné que acabei nem devolvendo. Quando fui ver, já estava me torturando ao torcer para o Knicks. Curiosamente, antes disso, eu nem cogitava torcer para o Knicks. Até porque uma das fotos mais antigas que eu tenho pequeno sou eu com o gorro do Chicago Bulls no colo da minha mãe. Curiosa sua história, mano. Diferente aí dos outros. Você começou a torcer para o Knicks porque já pegou um boné, nem viu o jogo, nem viu nada direito. Achou o logo legal e resolveu torcer para Nova York. Show de bola. Rodrigo Cunha. Virei fã por causa do time de 99 chegar na final, sendo oitavo da conferência. Foi incrível. Mais um privilegiado aí de ter visto o time indo para a final da NBA. Valeu, Rodrigo. Serginho da Ripa. 92, o Dream Team era a moda da época. Todos falavam de Jordan e Magic. Aí vi um pivô de cabelo quadrado, muito explosivo e dominante. Como sempre, nunca fui de seguir multidões, eu fui saber dele. Sem internet na época. Em seguida, um outdoor do ônibus com a marca do tênis dele. Aí vi que ele jogava num time com uma torcida muito louca, todo azul e laranja. Esse é meu time. E lá se vão 28 anos e nada. Grande Serginho, história muito bacana. Mais um aí que viu o Dream Team jogar, Patrick Ewing. E assim a gente segue, né, Serginho? Valeu aí pelo seu depoimento, pela sua história. Show de bola. Thomas, virei fã do Knicks recentemente, o que se tornou um ato masoquista. Eu sei. Sou torcedor do New York Giants e por isso comecei a acompanhar na NBA. Procurei saber escolher um time da mesma cidade. Acabei optando pelo Knicks por causa da sua história e torcida. Olha, Thomas, realmente, o Giants e Knicks nos últimos anos é só tortura mesmo. Mas muito legal pela sua história e pelo seu depoimento, mas pode ter certeza que dias melhores virão. Assim a gente espera, né? Eu não sou fã do Giants na NFL, eu não vou falar aqui agora o meu time que eu torço, mas no basquete a gente torce para que tudo fique melhor. Ulisses Santiago. Comecei nas finais contra os Rockets. Virei um fanático pelo Knicks por causa do Ewing e Starks. É isso aí, Ulisses. Você também, mais um privilegiado de ter visto essa época dos anos 90. Não tem como, né? Viu o Knicks com o Will Starks, não tinha como não virar torcedor. Grande história, valeu Ulisses. Wagner Carvalho de Medeiros, Ewing 33 e a cidade de Nova York. Falar mais o que, né? Ewing e Nova York. Lógico, vai virar torcedor do Knicks. Valeu, Wagner. Victor Santiago, pela torcida que é apaixonada, o ginásio de ser uma espécie de Maracanã do basquete e pelo Ewing. Realmente, a torcida apaixonada. O Garden realmente faz muito barulho. Com certeza o Maracanã lotado também faz muito barulho. E essas atmosferas aí contribuiu para você ser um grande torcedor do Knicks. E muito obrigado pela sua história, Victor, meu xará. Victor Vasquez. Eu estava acompanhando um jogo numa sexta-noite quando passava no Esporte Interativo. Lá estava passando OKC versus Knicks em 2012. Garden lotado. Melo matando bola pra caramba, jogaço. Eu adorei a torcida e aquele camisa 7. No fim o Knicks perdeu, mas ali eu decidi, vou torcer para o Knicks. Depois que ele saiu, parei um pouco de acompanhar, mas voltei com tudo no ano passado. Agora já comprei várias coisas do time, li muito a respeito, até assinei o League Pass para ver os jogos do Knicks. A paixão pela cidade também é grande, sou fã do Carmelo Anthony, o cara que fez eu gostar do basquete. Até hoje sonho em ter uma camisa 7 azul com o nome dele, quem sabe um dia eu consiga. É isso aí, meu xará, Vitor. Essa época aí, 2012, 2013, era realmente incrível, do Knicks. Como eu falei, várias pessoas vieram torcer pro Knicks. League Pass é sensacional, eu também assino. Paga nós, NBA, me ajuda aí. Vale a pena, realmente. R$ 40 por mês, você vê todos os jogos. E a camisa 7 do Carmelo, vou dar uma dica pra você, Vitor. Dá uma procurada no Mercado Livre que lá você vai achar. Preço não muito caro, não. Eu tenho até duas, uma eu comprei por lá. É tranquilo. Valeu, Vitor. Vitor Bernardes. Eu fui de um jeito louco, jogando NBA 2K, fui draftado pelo Knicks e no jogo eu fazia uma dupla top com o Carmelo.
Aí comecei a procurar assistir os jogos do Knicks e dali em diante não consigo me ver torcendo para outro time. Realmente, mais um NBA 2K. Muito da hora a sua história, Vitor. Eu também já tive esse privilégio de ser draftado pelo Knicks e jogar junto com o Carmelo também. Acho que foi o 2K12 ou 13. Eu fui lá. Então, muito top. Realmente, a gente nunca vai trocar de time. Valeu, Xará. Aldiran Costa. Eu comecei assistindo as finais do ano passado, onde os Raptors se sagraram campeões, em cima do Gold State. E o que me influenciou a torcer para o Knicks foi o Chandler, Joey e Ross, que torciam. Então vi algumas coisas sobre o time e simpatizei. E é isto. Olha que história incrível. Ele viu o Raptors campeão, mas decidiu torcer pro Knicks por causa do Friends. Sensacional, Valdir. História show de bola. Valeu aí pelo seu depoimento. Então é isso, gente. Muito obrigado se você escutou até aqui. Eu fico muito feliz que você tenha acompanhado de pertinho esse vídeo tão especial, contando a história de cada um, como virou torcedor do Knicks. Mais uma vez eu falo, se sua história não apareceu aqui, escreva aí nos comentários, que eu vou ler bastante, vou comentar, vou curtir. Então, mais uma vez, deixa seu like, compartilhe com seus amigos para eles saberem como você virou um torcedor do Knicks, para sua família. Um grande abraço e até a próxima.